Esse programa é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. A voz do escriba. Meus irmãos, estamos aqui na sala do Soberano Grande Comendador, ou melhor, no gabinete do Soberano Grande Comendador, que tem um brilho maior de grandes diplomas recebidos aqui. Aqui, por exemplo, diploma de honra honorário, grão-mestre honorário do Maranhão. Temos aqui o grão-mestre honorário da Bahia e o grão-mestre de honra da Bahia, grão-mestre de honra do Acre. E curiosidade, nós temos aqui Conselho da Ordem de Molay, Jorge Andrade Lins, grão-mestre de honra da Ordem de Molay. Quer dizer, é um momento histórico, são coisas históricas para a maçonaria. E temos aqui, que é uma peça muito importante, histórica, da ordem, o maior diploma que a Ordem de Molay pode oferecer a um maçom, ele recebeu esse diploma de honra. Agora, meus irmãos, olha que beleza, olha que coisa fantástica. Você tem ideia do que é isso aqui? Isso é a faixa do grau 33 do nosso irmão Mário Berg. Isso tudo aqui, no gabinete do Soberano Grande Comendador. É a história viva da maçonaria. Você vem aqui conhecer a história atuante e viva da maçonaria. Participe, o Supremo Conselho vai receber você de portas abertas. A família maçônica, o nosso entrevistado de hoje é o irmão Jorge Lins, Soberano Grande Comendador do 20 Conselhos Antigo e Aceito, que vem hoje falar sobre um pouco da história do Supremo Conselho, inclusive mostrar para você os 190 anos, a grande festa dos 190 anos. Meu irmão Soberano, muito obrigado por sua participação, e eu queria iniciar, se eu falasse um pouco para a gente como é que foi 190 anos do Supremo Conselho. Ora, brava. 190 anos, nem qualquer um, nem todo dia que alguém comemora. Né? Verdade. No Brasil, quantas entidades conseguem chegar aos 190 anos? Realmente foi um grande evento. Em 1829, o irmão Francisco de Acaba de Montezuma, Visconde de Cristiano, recebeu dos Países Baixos, hoje Bélgica, do Conselho da Bélgica, a carta de fundação do Supremo Conselho. A partir desse momento, considera-se fundado o Supremo Conselho. Quanto ao Brasil, posteriormente, ele instalou o Supremo Conselho em 1932, e iniciou então os trabalhos do nosso Supremo Conselho. Desde então, trancos, barrancos, disputas e lutas e tal, mas sempre de forma contínua, chegamos agora, em 12 de março do ano 2019, aos 190 anos de fundação. Bem, eu assisti muitas reuniões do Supremo Conselho no mundo, em vários países. O Brasil, cada 5 anos, o Supremo Conselho do mundo se reúne em um país só. Então, as reuniões são reuniões mundiais de soberanos comendadores. A Semana Mundial acontece cada 5 anos. No Brasil foi no 2000. No ano de 2005 foi a Austrália. No ano de 2010 foi Canadá. 2015 foi Europa, Portugal. 2020 será agora no Paraguai. Então, no 2000, no Brasil. No 2000 nós tivemos a presença aqui, um congresso internacional, de 29 países diferentes. Um grande evento. Mas era uma reunião relativa a um congresso. No ano de 2012 tivemos reunião sul-americana, com uma presença de cerca de 10 países. Quando assumi esse ano, no ano passado, eu tive realmente a preocupação de restabelecer as relações com diversos países do mundo, onde o Brasil sempre foi reconhecido, mas ninguém encontrava mais ninguém, o Brasil estava meio ausente. Então, viajando pelo mundo, nós abraçamos os irmãos do mundo todo. Alguns países, cerca de 10 países, pediram o nosso reconhecimento. E agora, na comemoração dos 190 anos, um simples aniversário. Não é congresso, não é reunião de comendadores, nada. Um simples aniversário, presentes em 25 países, 26 países diferentes. Maravilha. Soberano,
Vamos falar um pouquinho do seu primeiro ano da sua administração? O soberano acredita que com todo esse aparato, com todo esse evento, o senhor conseguiu o prestígio do Supremo Conselho em mais de 50 países, nesse seu primeiro ano? O Brasil tem tratados de negociação com mais de 50 países, bem mais de 50 países. O Brasil presente agora em todas as ocasiões. Pra vocês terem ideia, agora, recentemente, ano passado, né, eu fui eleito presidente da Confederação Ibero-Americana de Supremos Conselhos. Terminou o mandato agora, daqui a 2 meses, vou passar para o próximo presidente, que deve ser o irmão do Peru. Aí vai ser no Equador, e eu devo passar para ele, o próximo presidente. No México, e no das Américas, aconteceu ano passado, o Brasil recebeu a incumbência de sediar a conferência no ano 2024, Conferência das Américas. É o prestígio do Brasil. O Brasil realmente, nosso programa sempre tem muito prestígio. O Brasil, do irmão Jorge, de longe, é a instituição antiga que mantém relações salutares com os conselheiros regulares de todo mundo. Mas não podemos negar que também é um trabalho do irmão Jorge, do soberano. E falando no trabalho, o senhor reduziu a taxa de regularização, verdade? É verdade. Por quê? Não reduzi somente a taxa de regularização, reduzi também a taxa de iniciação ao grau 4, aboli inclusive. Não tem mais da grau 4, por exemplo, a taxa existe, que aboli foi a captação. Antigamente o irmão pagava a captação e a iniciação do grau 4. E a captação era pro rata temporis, ou seja, se ele entrasse em janeiro, pagava 12 dozeavos. Se ele entrasse em fevereiro, pagava 11 dozeavos da captação. E então houve uma tendência de alguns irmãos deixarem para o fim do ano para pagar um per capita menor. Não tem sentido isso. O nosso professor não quer o dinheiro dos irmãos, quer o irmão no quadro. Então, grau 4, a partir desse ano, o irmão paga exclusivamente a taxa, que é uma bobagem, R$50, R$60, para manter cobrir o material do grau 4 e nada mais. Quanto à regularização, também abolimos a captação, reduzimos as taxas. E mais, a captação nossa, nós estamos mantendo a captação há 5 anos, apesar da inflação que existe, né? É pequena, mas existe. 5 anos nós não mexemos na captação. Esse ano paga essa captação que se pagava há 5 anos atrás. Por quê? Uma sequência de administradores no Conselho que vem focando na boa administração, otimizando os recursos nossos, boas aplicações. No Conselho é superavitário, então temos muitos recursos aplicados em bancos. Então, uma boa aplicação segura dos nossos recursos, dos irmãos, e também a consciência de que o dinheiro não é nosso. O dinheiro do Conselho é dos irmãos. Nós somos fiéis depositários desses recursos, nós temos a obrigação de administrar bem esses recursos, tratar com muito mais interesse do que se fosse o próprio negócio nosso. Cada centavo que sai no Conselho é contabilizado, é pensado 2 vezes, porque é muito fácil nas grandes capitais. Nas capitais, um poder aquisitivo maior. Se vê o irmão não se importar em pagar a captação. Você viaja pelo Brasil todo, eu viajo pelo Brasil todo, vou cidade do interior, quando eu vejo muitas vezes o irmão não ter recursos para pagar a captação como deveria ter. Então, sacrifício enorme pagar a sua captação. Isso tem que ser respeitado. Então, dessa forma, esse benefício da nossa boa administração, vamos dizer assim, a gente tem repassado para os irmãos sob a forma de não reajuste nas captações e também isenção de muitas taxas que paga anteriormente. Soberano, irmãos de outra potência, irmãos de outros ritos, de outros supremos, eles podem se regularizar aqui? Ou isso é complicado? Perfeitamente não. O irmão, o nosso foco é no maçom. Quem prepara o maçom é o simbolismo. Todo irmão, nosso conselho, sempre alerta o irmão da importância do simbolismo, da importância das lojas simbólicas, da importância dos irmãos de altos graus frequentarem essas lojas simbólicas, dar apoio ao simbolismo, apoiar o seu venerável, apoiar o seu grão-mestre. O grão-mestre precisa de apoio de todos nós. Tem que apoiar a base, porque é dela, são eles que lapidam a pedra bruta e traz a pedra polida para ser, mais uma vez, polida, deixando ao ponto do brilho, através do ensinamento dos graus superiores. Então, irmão, que é regular e uma potência maçônica, simbólica, regular, o seu conselho recebe.
Isso não é de hoje, de muitos anos atrás. Até 1977, o Supremo Conselho só recebia irmão das grandes lojas. Entendeu então o irmão Roberto Mansur, que estava na época de mudar isso, e mudou. Ele aboliu, revogou o artigo 1º, decreto 7 de 1927, e a partir desse momento passamos a receber os irmãos do GOB em igualdade de condições das grandes lojas. Em 2002, recentemente, 2002, já no Estado Luiz Fernando, o Supremo Conselho passou a receber irmãos também da Comab, de alguns estados. Nos estados onde a Comab tinha relacionamento ou com o GOB ou com as grandes lojas, passamos a reconhecer, receber os irmãos do GOB. O que se faz do Comab? O que se faz hoje, entre essas potências simbólicas do Brasil, o Supremo Conselho pratica há muitos anos. São irmãos que procuram a luz, procuram a regularidade, e o Supremo Conselho está de braços abertos a recebê-los. Se o irmão vem de outro rito, de outra potência, ele mantém-se na potência simbólica dele, sem nenhum prejuízo da potência simbólica dele, e faz os nossos graus. Se ele vem, já pratica um rito superior, o grau superior. Se esse rito for escocês, ele é recebido no grau que ele pratica na outra potência. Se ele pertence a um outro rito, que não tem relacionamento, que não tem paridade com nossos graus, ele faz até o grau que ele está, sem pagamento de captação e sem também interstício, até o grau que, vamos supor, por exemplo, o irmão é grau 19 do rito brasileiro. É regular no Grande do Brasil, na sua base simbólica. Ele quer também frequentar o rito escocês, é 19, o Brasil também quer ser nosso 19. Ele pode vir. Ele vai receber o grau 4, vai receber o grau 19 sem interstício, ou seja, não há o prazo. Grau 4 vir, amanhã, grau 9, e sem pagar nada, sem metade, até o grau 19. Ele está no grau 19, por exemplo, do rito brasileiro, mas ele gostaria de fazer o rito escocês. Ele vem, não paga absolutamente nada e faz do grau 4 até o grau 19, é isso? Mas tem que iniciar no grau 4, no grau 9. Isso pode ser feito num dia, ou se tiver duas lojas, pode fazer aqui, dessa loja aqui hoje, amanhã pode fazer em Campinas, amanhã pode fazer em outro local qualquer, desde que inicie nos graus até o 19. A partir daí, ele passa a seguir o nosso pertence. Se ele pertence a um outro rito, que não tem uma certa equivalência de graus, aí sim, fica mais complicado, ele tem que fazer todos os graus novos. Qual é a preocupação do soberano hoje, o seu projeto, quanto à inspetoria litúrgica? Meu irmão, o inspetor litúrgico é a interface entre o Supremo Conselho e o simbolismo. É ele que conhece a sua grande loja, é ele que atua dentro das lojas simbólicas, ele e seus delegados. Então, nossa administração, temos dado todo o prestígio aos nossos inspetores litúrgicos. Faz-se muito pouco. Fizemos nesse primeiro ano muito pouco ainda pelos inspetores litúrgicos. A ideia é fortalecer cada vez mais vezes os nossos inspetores litúrgicos, dando aos nossos inspetores recursos, meios, condições de realizar um trabalho muito melhor, muito mais apoio do Supremo Conselho. Nesse ponto, o Supremo Conselho tem muito a fazer, como treinamentos, reuniões semestrais ou periódicos com os nossos inspetores litúrgicos. Naturalmente, até na administração, um inspetor litúrgico que era nomeado e exerceu o cargo. Pronto. Mas não sabia como é que funcionava. Agora não. A partir de agora, o inspetor litúrgico que assume, ele recebe um treinamento gerencial como se fosse gerente de uma loja, gerente de uma rede grande, uma indústria, né? Ele vai vir ao Rio de Janeiro, vai passar a ser treinado, receber instruções, manuais do inspetor litúrgico, como proceder, para melhor facilitar o trabalho dele junto ao grau simbólico. Eu gostaria que o soberano deixasse um pouquinho claro aqui para a gente, que é muito falado isso nos outros ritos, na maçonaria em si, dentro desse seu projeto administrativo, o senhor tem algum programa ou projeto de redução de gastos do Supremo Conselho? Isso foi feito primeiramente pela Trilha, como comendador. Nos comenta que eu devo ter um escorpião no bolso, mas não é bem verdade, né? Eu gosto de gastar o dinheiro, tem que ser bem gasto com coisas boas, né? Então, nossas despesas já eram na época do Luiz Fernando, que foi sempre muito rigoroso em relação às finanças, fez um excelente trabalho financeiro no Conselho, as contas bem ajustadas, e eu, talvez um pouco mais rigoroso, nós temos feito a redução necessária que não prejudique o andamento do Conselho. Não podemos reduzir de tal forma que impeça o crescimento.
Uma coisa é você gastar dinheiro, outra coisa é investimento. Quer investir? Vamos investir, em alto retorno. Agora, gastar desnecessariamente dinheiro do contribuinte, do irmão, isso não acontece com o Supremo Conselho. Soberano. Nenhum irmão, nenhum irmão do nosso conselho, nenhum membro efetivo se beneficia dos metais dos irmãos. Isso é importante deixar bem claro, né? Soberano, é um ano de administração, quer dizer, um ano de trabalho, um ano de conhecimento. O que mudou significativamente na sua administração? Meu irmão, muitos imaginavam que a minha administração seria uma administração de modificações em relação à anterior. Não é verdade. O irmão Luiz Fernando assumiu em 1998 o Supremo Conselho e me nomeou imediatamente como secretário-geral do Santo Império, com o dever, com a obrigação de estruturar o Supremo Conselho. A situação estava muito difícil. Naquela época que ele assumiu, em março de 1998, o Supremo não tinha recurso sequer para pagar a folha de pagamento. Nós fomos ao banco, conseguimos recursos, fechamos todas as torneiras possíveis e reorganizamos o conselho. Pegamos $200 mil no banco emprestado e em novembro desse mesmo ano já tínhamos R$100 mil em caixa. Paga a despesa e paga o banco. Resultado da boa administração. Maravilha. A horas paradas, recomeçamos as obras e daí nunca mais tivemos nenhum problema financeiro. Por quê? Porque foi gasto apenas o necessário com o que é justo gastar. Então, já temos um precedente de uma boa gestão financeira no Conselho. Na minha administração, a gente tem procurado melhorar muito e muito, porque possivelmente, por ser mais jovem, ter um contato melhor com o mundo financeiro, ter uma visão mais próxima da realidade do mundo financeiro, nós temos procurado aperfeiçoar esses mecanismos de forma a adequar o Supremo Conselho à época mais moderna. A otimização nossa se dá não só pela informatização completa do Supremo Conselho, que está em andamento, mas também pela organização dos departamentos. Quando você fala assim, vamos informatizar. Olha, se informatizar uma coisa errada, o computador recebe coisa errada, vai dar coisa errada, pior, para frente. Então, o importante é você ter o AIM, esses métodos. Você tem que montar a estrutura interna, organizar os seus métodos administrativos e, a partir daí, você iniciar os processos de otimização da nossa informatização. Aí você vai ter um bom trabalho, ágil e que atende à necessidade real do usuário. Meus irmãos, vamos fazer agora uma pergunta bastante interessante. O nosso soberano, ele também é grão-mestre. A Bahia parou e deu o título a ele de grão-mestre de honra. Eu gostaria, soberano, que você me falasse o que representa isso para você e para o Supremo Conselho. Irmão, eu sou filho de grão-mestre. Quando eu tinha 12 anos, e a penúltima mesa redonda, ou antepenúltima mesa redonda, essas redondas eram uma reunião de grão-mestres das lojas antes da existência da CMSB. Nós se reuniam anualmente na mesa redonda. Penúltima foi na minha terra, foi meu pai, o grão-mestre. Então eu via no meu pai, que foi uma pessoa fabulosa, a figura do grão-mestre, a figura do pai, fabuloso, os grão-mestres sempre iluminados, né? E a minha vida maçônica, dedicada aos graus superiores, me impediu sequer de imaginar um dia ser grão-mestre, de título, mesmo honorário. Nunca imaginei, nunca ambicionei, fui venerável minha loja várias vezes, ajudei a construir o templo da minha loja, assessorei em muitas ocasiões outros grão-mestres, mas nunca tive nenhum interesse em seguir a carreira no simbolismo como grão-mestre, coisa parecida. Então, como não posso ser grão-mestre, mesmo que eu queira ser candidato hoje não posso, que é impeditivo, estatutário, a Grana da Bahia me deu então o título de grão-mestre de honra e também o título de grão-mestre honorário. Há uma diferença entre os dois, não sei, mas eu tenho os dois. Honorário. E posteriormente, foi para mim uma honra fabulosa, até porque eu não sabia. Foi uma surpresa após o grão-mestre, irmão Jair, posse de honra lindo. No dia da posse, os dois, quem saía, quem assumia,
entregaram não só os diplomas, como também me entregaram as alfaias. O soberano ficou parlamentar? Hidroméxico, com gravado, Grande Loja da Bahia. Que maravilha. Para minha surpresa também, agora na festa dos 140 anos, uma cerimônia que aconteceu na Churrascaria Fundo de Chão, onde os Demolei me deram um título de Legião de Honra, Demolei. Legião de Honra, maior honraria que um maçom, né? E me deram esse título, então uma cerimônia, Demolei, muito interessante. O Jorge Mariano estava presente e lá me entregou um título de grão-mestre também, de honra do nosso querido Grande Loja do Maranhão. Meus irmãos, eu tenho esses 3 títulos de grão-mestre, para mim é uma satisfação. Agora, soberano, eu já agora estou meio perdido. Eu não sei se eu falo soberano, grande governador, se eu falo sereníssimo grão-mestre, se eu falo eminente grão-mestre, mas de qualquer forma eu estou falando com um grande líder da maçonaria. E com essa liderança, eu gostaria que o soberano esclarecesse para mim um pouco, para o nosso povo maçônico, a situação da união da maçonaria nos dias de hoje. Como está? Bem, há um movimento sui generis na maçonaria atual. Uns falam que atende a interesses de um, a interesses de outro. Isso não me importa muito. O Supremo Conselho, desde 1977, como eu já falei, luta pela união, não união física ou estatutária dessas potências simbólicas consideradas regulares. Eu, quando era garoto, fui iniciado aos 21 anos de idade, eu imaginava, olha, um dia eu vou presenciar a fusão do GOB com a Grande Loja. Depois de um tanto tempo, tenho certeza que é impossível. Né? Não há como haver fusão de administrações. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, embora todas sejam potências simbólicas. O importante é que elas coexistam no mesmo território físico. Né? Porque no simbolismo, a questão territorial, nessa questão de jurisdição, não é só questão do território, é questão de jurisdição. Tá? Por exemplo, a Grande Loja do Rio de Janeiro tem tratado com o GOB, assinado, há quantos anos? E o GOB mantém lojas no mesmo território do Rio de Janeiro. Tá? Loja de Santa Catarina tem tratado com a ABI, mantém um compartilhamento de território. Tá? Convivem pacificamente com os mesmos ideais, os mesmos princípios, em prol da nossa maçonaria. Então, o Conselho, por sua vez, recebe os irmãos dessas potências regulares. Agora, e o que aconteceu no passado com dificuldade, agora me parece que há uma nova dinâmica em relação a isso. O interesse de cada uma das potências simbólicas de se aproximar da outra, né? No sentido de contribuir pelo engrandecimento da maçonaria brasileira. Soberano. O soberano está falando de potências maçônicas, de união, dessa integração entre elas, mas o que eu gostaria de saber, claro, do objetivo, o que é que o Supremo Conselho está fazendo, pode fazer com esses irmãos de outra potência ou de outro Supremo que queiram vir para cá? O que tem que fazer? Bom, em primeiro lugar, é preciso esclarecer que irmãos de outra potência. No Supremo Conselho não existe outra potência. Existe potências. O Conselho, ele é o Conselho do rito. Não é o Supremo Conselho do Comab, ou o Supremo Conselho do GOB, ou do Grande Loja. Nosso Supremo Conselho é do rito. Recebe igualmente os irmãos das nossas grandes lojas, nossas filhas, recebe o Grande Brasil, nossa origem, né? Recebe também da Comab, de forma igual. O irmão que é da Comab hoje, que vem a ser nosso grau 33, amanhã seja mesmo efetivo, pode chegar ao comendador do Supremo Conselho nosso. O irmão do GOB, que seja nosso grau 33, que um dia vinha a ser mesmo efetivo nosso, pode chegar ao comendador do Supremo Conselho sem nenhum problema. Né? Então, o Supremo Conselho recebe os irmãos dessas potências simbólicas e os irmãos de qualquer rito queira vir, porque o importante no Conselho é que seja regular no simbolismo. Se ele pratica outro rito, tudo bem? Vamos ver de acordo com a estrutura do rito se é possível você fazer uma migração para o Supremo Conselho aproveitando os graus dele. Né? Se o irmão pratica o rito escocês antigo e aceito, graus superiores, em uma organização que não seja a nossa organização, não seja o nosso conselho,
eu estou certo que esses planos de conselhos que existem no Brasil, eles praticam ritos escocês. Os rituais são iguais aos nossos, embora não sejam reconhecidos, embora não sejam regulares, muitos não são regulares de origem. Nós recebemos por quê? Porque eles praticam da mesma forma os nossos rituais. Então, um grau 9, de um desses planos de conselhos, grau 10, grau sei lá o quê, grau 20, vem para o grau 20 sem nenhum problema. Não tem que fazer iniciação, ele apenas tem que renunciar, evidentemente, a esse conselho, a essa organização, e baixa uma carta, a renúncia é unilateral, renunciando aos graus, renunciando àqueles no conselho, junto à documentação da patente dele, ou do diploma dele, isso seria o nosso conselho, se regulariza o nosso conselho. Sim, mas aí ele procura quem? Como é que ele faz? Ele procura o escritor litúrgico da região. Muitas vezes não conhece o escritor litúrgico, né? Não tem obrigação de conhecer. Pode ser diretamente ao conselho nosso, através da secretaria-geral. Vai encaminhar. É um processo muito rápido. Simples rápido. Administrativo. Desde que prove realmente que ele fez o grau que ele queria. Escocês. 22. Vamos fazer o nosso grau. Soberano, se fala muito que existe, até uma curiosidade minha, em cada país um Supremo Conselho. Aqui no Brasil, o Supremo Conselho regular e reconhecido é o seu, onde o soberano Jorge. Isso é verdade? Meu Supremo Conselho, eu sou apenas um comendador transitório, né? Estou aqui passageiro, logo virão outros irmãos. Aliás, a grande preocupação do bom administrador, me considero um bom administrador, é começar a pensar imediatamente na sua sucessão. O conselho chegou até onde chegou porque os irmãos que me antecederam, eles pensaram na sucessão. O Luiz Fernando, eu assumi como Luiz Fernando em 1998 como secretário-geral. Fui em seguida grande estado durante longos anos, durante longos anos, vim sendo preparado para a função. Tá? De uma forma, já começa a pensar a preparação de um sucessor, tá? De forma que não haja nenhuma quebra na filosofia da administração, os conceitos nossos. Então, é uma pergunta muito complicada de colocar para você. Nós somos realmente um conselho reconhecido no mundo todo. Qual a razão disso? Como eu falei há pouco tempo, agora nessa entrevista, no simbolismo se permite, a Inglaterra, por exemplo, reconhece a grande loja do Rio de Janeiro e mantém lojas aqui, lojas inglesas aqui na região. Conhece o Grande Brasil e mantém lojas aqui. Então o conceito de território é jurisdição. O conceito é jurisdicional. Isso não é um conselho, não. Conselho, a região, a jurisdição é territorial mesmo, físico. Por quê? Porque cada segundo conselho, ele tem um estatuto e não a Constituição. Em cada estatuto do segundo conselho, para ser regular, ele tem no seu artigo 1º, artigo 2º, não os primeiros artigos, definir que ele subordina as grandes constituições de 1786. Ora, as grandes constituições de 1786, muitos pregam, afirmam, juram, que ele foi promulgado Filipe II rei da Prússia. Outros falam que não, que apóstolo, não importa. Importa que é ali que vale. No mundo todo, ali que vale são as grandes constituições de 1786, que todos para o Conselho Regular do Mundo têm que obedecer. O Supremo Conselho, para ser regular, ele tem que ter, primeiro, tem que ter o DNA do Supremo Conselho Mãe do Mundo. O que é o Mãe do Mundo? Conselho fundado em 1801 nos Estados Unidos. O Brasil, o nosso Supremo Conselho, é filho da Bélgica, que é filho da França, que é filho do Supremo Mãe do Mundo. O Paraguai é filho do Brasil, que é filho da Bélgica, que é filho da França, que é filho da... Tem um DNA completo, né? É filho do Paraguai, que é filho do Brasil, que é filho... Tem que ter um DNA. Ninguém pode falar, vou fazer não existe isso. Tem que ter a linhagem que chega até o ser humano. As paralelas não existem. São irregulares, que origem não tem origem. Só de origem. Bem,
Então, em cada país, no artigo 5º das nossas constituições determina o seguinte: em cada país, cada reinado, cada principado, só pode existir, cada república, só pode existir um único Supremo Conselho. Território. A exceção dos Estados da América, que naquela época, em 1796, já se imaginava um grande país, devem ter dois, um mais distante do outro possível. De fato, lá existem dois Supremos Conselhos. Fundaram em 1801, depois em 1804 França, em 1811 Espanha, depois em 1816, eu acho, Bélgica, por aí. Em 2013 foi fundado o Norte. O Sul fundou o Norte, não a cisão. O Sul fundou o Norte, em obediência às constituições, em territórios separados. Norte, não é bem nos Estados Unidos, é aquela região mais rica dos Estados Unidos, aquela região que está em Nova York, no Jersey. Não foi uma cisão, né? Não, pelo contrário. Aquela região, o norte do Rio Mississippi, aquela região ali, situa o Supremo Conselho do Norte, fundado pelo Sul. Mas é território físico. O irmão, que é o Supremo Conselho do Norte, para vir para o Sul, tem que pedir o demite do Norte, para poder se filiar ao Sul. Não pode filiar dos dois. O conceito é de território físico. Então, lá mesmo, temos dois Supremos Conselhos, ok? O Norte é Norte, o Sul é Sul. O irmão do Sul, do Sul que é para o Norte, tem que ter a eleição dele para ir lá. Não pode ser dois. Então, assim é em todo o mundo. Brasil, em 1929, a cada 5 anos, como eu falei, os Supremos Conselhos do mundo se reúnem em países diferentes. Essa reunião mundial, a reunião internacional dos governadores dos Supremos Conselhos, ela tem uma comissão. Toda reunião dessas da internacional tem uma comissão, chamada Comissão de Credenciamento ou Acreditação. Essa comissão tem um dever de analisar os Supremos que foram convidados, e verificar se eles têm condições ou não de ingresso na reunião internacional. Bem, na França, em 1930, a reunião dos governadores da França, foi em 30 na França, 29 na verdade, na França. Então foram dois Supremos Conselhos. O nosso Supremo Conselho e o outro Supremo Conselho. E lá a comissão de credenciamento, analisando um e o outro, definiu que o nosso conselho é realmente do Bering. É muito simples a questão. Quem era o Supremo Conselho? Quem era o comandante de 1930? 29, Bering. Quem era em 27? Bering. Quem era em 25? Bering. Tem um DNA. Que era o Bering, depois de Bering. Ou seja, então havia a sequência perfeita, entendeu? O outro Supremo Conselho tinha uma quebra, porque foi reconstituído. Isso não é demérito, eu não quero entrar nessa questão, porque nós somos amigos, inclusive. Mas a questão da legislação é assim que funciona, né? O Supremo Conselho, então, desde essa época, o Supremo Conselho nosso é considerado o Supremo Conselho regular para a Confederação Mundial do Supremo Conselho. Isso não para mim, não é meu raciocínio, não é demérito nenhum em relação a ninguém. Está aberto, não é de potência simbólica. Está aberto a receber os irmãos de todos os Supremos Conselhos que queiram se filiar como ser regular. Para vir a ser um passaporte e direito a viajar por todo o mundo. Agora, isso no Conselho nosso está aberto sempre a conversar com os irmãos de outras organizações, do Supremo Conselho, que queiram se juntar a nós. Eu sou comendador, por acaso. Amanhã o Supremo Conselho, por exemplo, nós incorpora o absolve o Supremo Conselho desses estaduais. Os irmãos que foram comendadores lá podem vir ser parte comendadores do nosso Senhor. Ou seja, a questão é somar esforços, no sentido de ter uma maçonaria una. Estão fazendo muito bem no simbolismo, nossos graus superiores, o trabalho também está em aberto. Eu agradeço, soberano, essa atenção especial para a nossa borda do escriba, mas eu queria finalizar que o irmão falasse um pouquinho sobre a ordem de Demolei. Ô Braga, aí já é covardia, né? Eu sou amante da ordem de Demolei, né? Então eu fico muito feliz, como falo sempre pela ordem de Demolei. Estou nela de forma direta desde a sua fundação. Tive a oportunidade de participar da tradução dos primeiros documentos da Ordem de Demolei, junto com o irmão Mansur, com toda alegria, junto com o irmão Mansur. Passou na fundação do primeiro capítulo, da fundação do Supremo Conselho, fui grão-mestre de grande junto da Ordem de Demolei durante muitos anos.
Fui agora levado a uma situação que eu nunca imaginava, de legionário de honra, no Conselho Demolei. A Ordem Demolei faz esse ano mais de 36 anos de Ordem Demolei no Brasil. E esse ano também comemora-se 100 anos de fundação da Ordem Demolei. É um marco, é um marco. Nosso Conselho é, sem dúvida nenhuma, o organismo responsável pela Ordem Demolei no Brasil. O primeiro capítulo foi fundado pelo Supremo Conselho. Não havia nada no Brasil. O irmão Luiz Fernando, o irmão Mansur, eu, Venâncio e outros, fizemos os papéis necessários para os cargos para fazer a fundação do primeiro Supremo Conselho de Demolei. Capítulo número 1, Mata da América do Sul, funciona até hoje na nossa sede. A partir daí, as grandes lojas do Brasil que não queriam patrocinar, às vezes, porque não conheciam, o Supremo Conselho patrocinava pela Inspetoria Litúrgica. Por causa da a Inspetoria Litúrgica da segunda região da Paraíba financiou, patrocinou o primeiro capítulo da Paraíba. Lá em Goiás, Muricinho, Inspetoria Litúrgica, patrocinou. Então, o pessoal do rumo do simbolismo passaram a ver, achar interessante, passaram a patrocinar. Foi grande alavanca da Ordem Demolei. Esse ano, haverá o Congresso Nacional da Ordem Demolei no Centro-Oeste. E como a nossa homenagem aos Demoleis, o Supremo Conselho vai realizar uma sessão única. Todos os 100 Demoleis, que sejam mestres maçons há mais de 6 meses, vão iniciar no grau 4 sem taxa nenhuma, nem captação, nem taxa de Esse termo de Brasil, soberano? Brasil, no Brasil. Nem taxa de captação, nem taxa de iniciação, nada. E não vai ser iniciado na loja do grau 4. Vai ser iniciado nos próprios Supremo Conselho. Você deve saber, o Supremo Conselho ele pode abrir no grau 4, ao 33, qualquer loja pode abrir. Então, vai ser aberto no grau 4, como iniciar, já tem mais de 100 inscritos. Todos os demoleis, 100 demoleis, nessas condições, vão ser iniciados no grau 4 pelo próprio comendador. Ou seja, o comendador vai abrir os trabalhos no Conselho, iniciar jovens do Brasil inteiro e depois vai ficar onde é que você mora. Vai para a loja de perfeição de onde ele mora. Agora, esse benefício, estamos estendendo a também todo o mestre maçom que não tenha sido demolei, mas que trabalhe efetivamente para o demolei. Ele por exemplo, faz parte do Conselho de Administração, Conselho Consultivo, Presidente do Conselho Consultivo, tal de demoleis. Eles vão dizer, tio tal, ó, eles vão dar determinar o menino. O tio tal, faz parte da Ordem Demolei, tá certo? Porque ele trabalha conosco e tal. Então também vão vir da mesma forma. Okay? A homenagem nós fazemos à Ordem Demolei. Que não há nenhum maçom sério que olha para o futuro pode encarar a maçonaria sem apoio à Ordem Demolei. Não há como dissociar a nossa obrigação de contribuir com essa organização de jovens, educando o jovem, dizia Pitágoras, né? Sempre repito isso, educar o jovem para não para o durador. Essa é a grande mensagem da Ordem Demolei. A Ordem Demolei está aí, nós contribuímos, e o Supremo Conselho, nosso Conselho, é patrono da Ordem Demolei e continuará a contribuir enquanto o Supremo Conselho nosso existir. Estejam certos todos os jovens demoleis que encontrarão nesse Supremo Conselho um ponto seguro em qualquer situação que acontecer com a ordem, encontrarão seu ponto seguro no nosso Supremo Conselho. Muito bem, e aliás precisa disso realmente. Soberano, eu gostaria de agradecer a sua participação e mais uma vez mostrar a maçonaria, a nossa população maçônica, a verdade e a estrutura do Supremo Conselho, a grandeza da sua administração, com um ano de administração e essas mudanças. Eu agradeço e continuo, como sempre, de portas abertas aí à disposição do soberano. Muito obrigado, Braga. Você fez bem feito. Muito obrigado a você pela sua iniciativa em fazer essa entrevista. Quero parabenizar você pelo trabalho belíssimo que tem feito em relação ao nosso Ordem Maçônica, divulgação, feito edições maravilhosas no seu TV. A Voz de Esquina TV, né? Voz de Esquina TV. E quero desejar sucesso a você, cada vez se aprimore mais o seu programa, a sua matéria,
e sua iniciativa como jornalista sempre será muito bem-vinda no Belmação. Muito obrigado. Mas eu não vou deixar de registrar o seguinte, eu queria também agradecer a presença dos nossos, não amigos, mas irmãos, o Márcio, que também é venerado de uma loja, já foi venerado, mestrado, e o Jorge também, que está aqui colaborando para mostrar uma qualidade muito melhor da nossa voz do escriba. Obrigado, Soberano. Muito obrigado, meu irmão.